Olá pessoal, eu sou o professor Rubens Sampaio. Vou apresentar para vocês o curso Como Estudar, estratégias, táticas e técnicas avançadas de aprendizagem e organização do estudo. Vou apresentar para vocês este curso, vou apresentar para vocês o DASH, o diagnóstico e avaliação dos seus hábitos de estudo. Está bem? Vamos lá. Eu sou o professor Rubens, como já disse. Eu sou graduado, mestre e doutor em filosofia, sou bacharel em direito, sou especialista em direito, tenho uma especialização em educação à distância e tenho um MBA executivo na Fundação Dom Cabral. Além dos meus livros publicados na área de filosofia, eu tenho o livro Como Estudar, 1000 Dicas e Técnicas de Organização do Estudo, também publicado pelas edições Loyola, e sou autor do e-book Como Estudar, com mais de 60 mil downloads. Mais de 60 mil downloads. Pois bem, além disso, tenho experiência com concursos públicos. Fui advogado no Departamento de Gestão de Fundos e Investimento do Ministério da Integração Nacional em Brasília e fui servidor público servidor público federal na Justiça Federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na subseção judiciária de São Paulo, na Vara de Taubaté. Também tenho experiência como professor universitário de várias disciplinas na área de filosofia e na área do direito em várias instituições de ensino superior do Vale do Paraíba. Atualmente eu moro no estado de São Paulo, na cidade de Taubaté. Então, eu estou aqui para apresentar para vocês a problemática da aprendizagem, no sentido de querer ajudá-lo a superar as dificuldades que você possui. Tá? Se você chegou aqui até o meu site e está ouvindo essa apresentação, é porque você tem algum problema com o seu processo de aprendizagem, ou se não tem nenhum problema, você quer aperfeiçoar a sua aprendizagem. Seja porque você está fazendo ensino médio, seja porque você está fazendo um curso superior, um mestrado, um doutorado, ou porque você está se preparando para um concurso público. Então, o nosso assunto aqui é aprendizagem. O nosso objetivo é fazer com que você aprenda melhor e do jeito certo. E é isso que eu vou fazer. Eu vou ajudá-lo a aprender melhor e a aprender do jeito certo. A pergunta que eu mais ouço é essa. Professor Rubens, se eu fizer o seu curso, eu vou aprender mais rápido? Afinal de contas, muitos cursos, muitos professores por aí prometem aprendizagem acelerada, aprendizagem turbinada, leitura dinâmica 5 vezes mais rápida, aprovação no concurso público em 3 meses, o método secreto para fazer com que você seja aprovado no tempo como você nem imaginava que poderia ser. Enfim, essas promessas se devem, sobretudo, à existência de uma demanda por velocidade e ao sentimento de frustração do estudante. Tá? Muitos estudantes se sentem frustrados porque muitas vezes não conseguem ter o resultado esperado depois de tanto esforço estudando, depois de tantas horas sentados numa cadeira dura. Então, então o estudante se sente pressionado, se sente premido. Né? E além disso, existe essa demanda pela velocidade. Todo mundo falando que nós precisamos fazer as coisas de um jeito sempre muito rápido, sempre muito rápido. Então, dizem para nós que nós temos muito pouco tempo, né? O Renato Russo fala que temos todo o tempo do mundo, né? Mas, na verdade, todos dizem que temos muito pouco tempo. Eu acho que isso é falso. Precisamos encurtar caminhos, sempre precisamos encurtar caminho, né? Sempre precisamos aprender mais rápido. Tudo isso são coisas que nós ouvimos, mas no fim das contas a gente passa 5 horas na frente do Facebook, né? Horas e horas na frente do televisor, assistimos 5, 6, 7 capítulos da nossa série preferida e depois começamos a reclamar que não temos tempo, Então, tem que ser muito rápido, uma coisa estranha, verdade, porque nós não temos prioridades. Se nós tivéssemos prioridades, se nós soubéssemos gerenciar o nosso tempo, nós não seríamos a todo momento premidos por todas as urgências que aparecem diante de nós. E aí acontece o seguinte, veja só, isso acontece toda hora comigo. Pessoas que não leram nem 20 livros em 25 anos, tá? O sujeito tem 25, 30 anos e se for somar todos os livros que ele leu na vida dele, não dá 20. Não dá 20 livros, ou seja, dá menos de um livro por ano. Então esse sujeito chega para mim e fala que precisa aprender a ler rápido, porque ele precisa ler agora 10 livros, 20 livros em 3 meses.
Ele precisa passar num concurso rápido. E com isso ele quer resolver a vida financeira dele em 3 meses. Né? Então, não tem jeito. Aí não tem jeito. Sinto muito. Se eu falar para você que eu vou consertar uma situação como essa, de que você, tal como essa que eu exemplifiquei agora, o sujeito nunca leu nada em 20 anos, em 25 anos, e que lê 20 livros em 3 meses, né? Então não tem jeito. Tá? Mas veja só, você já viu alguém oferecendo um curso do tipo de gestão rápida em 15 minutos? Coma 3 pratos de feijoada bem gordurosa e faça a sua digestão em 15 minutos. Curso rápido em 3 módulos. Curso rápido de digestão rápida. 3 módulos. Dividimos o curso no cartão em 3 vezes sem juros. Digestão turbinada com o professor Salde Frutaino da Silva. Absurdo, né, pessoal? É claro que isso é um absurdo. Então, a pergunta que me vem agora, que eu vou te fazer agora, é essa. Se você não consegue acelerar o funcionamento do seu estômago, por que você acha que é possível acelerar o funcionamento do seu cérebro? Não é? Se para emagrecer há quem corte o estômago, né? Eu tenho na família 2 casos de pessoas que precisaram cortar um pedacinho do estômago para emagrecer, porque estavam muito obesas e tal. Tá? Então, mas no cérebro, você não pode cortar um pedaço do cérebro para o seu conhecimento girar mais rápido lá dentro dele. Não tem como fazer isso. Percebe? Por quê? Porque o nosso cérebro é um órgão extremamente complexo. Extremamente complexo. Não sei se vocês sabem, isso aqui nem estava planejado para colocar agora, mas essa distinção aí de cores nessa figura que você está vendo, ela se deve ao fato de que os neurocientistas afirmam que a parte esquerda do cérebro é a parte mais lógica do cérebro, é a parte ligada com o raciocínio matemático, com a química e também com a linguagem, com a nossa capacidade linguística. Então, se você tem um dano cerebral, um derrame, uma batida no seu lado esquerdo do cérebro, você vai ter algum problema com a linguagem, ou algum problema para fazer contas, ou para raciocinar logicamente. Já o lado direito é o lado musical, o lado criativo, né? O lado da imaginação, o lado da fantasia. Então, são funções que estão mais ou menos localizadas de forma distinta. Então nós temos essa figura dos 2 hemisférios cerebrais. Há quem diga que na verdade nós não temos 2 hemisférios, na verdade nós temos 2 cérebros. Da mesma forma como nós temos 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, nós teremos 2 cérebros. Mas como eles estão muito juntos, muito próximos, nós cientificamente resolvemos tratá-los como se fosse uma peça só, mas uma peça dividida em 2 partes com uma relativa simetria. Mas isso não nos interessa agora, isso é só curiosidade. Vamos voltar ao nosso assunto. Temos aí a complexidade do cérebro, e quanto mais nós nos aproximamos do cérebro, mais complexo ele fica. Então, é muito difícil essa história de vou acelerar o funcionamento do seu cérebro, vou acelerar a sua aprendizagem. Na verdade, toda essa conversa de vender para você um curso que acelera a sua aprendizagem, uma aprendizagem turbinada, mais rápida, essas propostas cavalgam em cima da sua frustração. Né? Então, o estudante ele tem uma grande frustração. Tá? E eu sei disso porque eu já passei por isso. Isso acontece com você. Você se sente frustrado porque estuda muitas vezes e não consegue os resultados esperados. Você se sente frustrado porque às vezes precisa estudar o que não gosta. É muito difícil que todas as disciplinas que você é obrigado a estudar sejam disciplinas das quais você goste. Você tem português, matemática, literatura, inglês, biologia, química, física, história. Então, são disciplinas muito distintas. Educação física, você tem disciplinas muito distintas e é muito difícil que você goste de todas elas. O mais provável é que você goste de algumas e goste menos de outras e talvez até odeie algumas outras. Então, mas apesar dessa diferença, você é obrigado a estudar todas elas. Seja lá na escola primária, seja lá no ensino fundamental, na segunda etapa, né, do 5º ano ao 9º ano, ou seja, no ensino médio,
seja na faculdade, no mestrado, no doutorado, até mesmo no mestrado, no doutorado, às vezes você tem que fazer algumas disciplinas que não tem nada a ver com a sua dissertação, não tem nada a ver com a sua tese, e você está ali estudando, né, que nem gente grande, no seu mestrado, no seu doutorado, e você está fazendo uma disciplina que você não quer fazer. Então, você às vezes está se preparando para o concurso público, você tem 24 disciplinas. Vai desde português, matemática, direito constitucional, estatística, matemática financeira, finanças públicas, contabilidade pública, economia, direito administrativo. Então, disciplinas tão díspares, tão diferentes, que pode até ser que algumas delas você goste de estudar, outras você é indiferente e outras você odeia. Então, é uma sensação de frustração muito grande você ter que fazer um negócio que você não gosta. Estudar, ficar numa atividade silenciosa, compenetrada, concentrada, fazendo algo que você não gosta. Isso é muito frustrante. E pior ainda, aí você tem uma frustração de segundo grau, quando, depois de tanto esforço fazendo um negócio que você não gosta, você ainda não consegue os resultados esperados e cobrados. Né? Então, é uma frustração ao quadrado, uma frustração exponencial. Enquanto você está fazendo isso, o dia lá fora está ensolarado, lindo, maravilhoso, e você aqui com a cabeça enfiada dentro de um livro que você odeia, estudando uma disciplina que você não gosta, que você não entende nada. Então é complicado. É justamente em cima dessa frustração, desta frustração, que muitas pessoas se aproveitam de você e falam que vão te dar uma solução rápida. Por quê? Porque você quer sair dessa frustração com rapidez. Eu quero sair dessa situação o mais rápido possível. Se você está com dor, você quer diminuir essa dor o mais rápido possível. Se você está doente, você quer sair da sua doença o mais rápido possível. Se você está frustrado, infeliz, você quer sair dessa situação o mais rápido possível, com rapidez, com celeridade. Eu já me senti assim, eu sei o que é isso. Fazer algo sem desejo, sem vontade, é terrível. Deixa qualquer um doente, desanimado, sem vontade. E o pior é ter que fazer algo sem desejo, sem vontade, durante muito tempo. Então isso fica mais complicado ainda. Às vezes essa é a situação de alguém que está fazendo um cursinho para passar numa faculdade. O sujeito quer fazer uma faculdade de medicina e tem que estudar matemática. É uma coisa que talvez ele vá usar um pouco menos no seu curso. Quer fazer uma faculdade de direito, mas no vestibular cai química e física. Fazer o quê? Não tem jeito, não tem como eliminar essa situação. E aí começa um ciclo terrível de falta de vontade, de procrastinação, de fuga. Aí o sujeito entra no Facebook e fica lá sem perceber, passaram-se 2 horas, 3 horas. Então distrações, quaisquer pequenas distrações tiram o foco do estudante. E aí qualquer situação de lazer de baixa qualidade, você entra dentro dela, tudo para fugir do desconforto gerado pelo estudo tedioso e que, para piorar a situação, às vezes nem dá resultado. Então, o que muitas vezes fazemos contra nós mesmos? Nós nos enganamos acreditando em soluções mágicas e você vira presa fácil para adquirir soluções que só vão estender o problema lá para frente. Se você se mantiver nessa situação de auto-engano, seu ciclo de frustração e procrastinação e falta de resultados só vai aumentar. Por que eu estou falando aqui de auto-engano? Porque você está nessa situação de frustração, incomodado com o fato de ter que estudar um negócio que você não gosta, mas precisa estudar. Então você está incomodado com isso, você está carregando isso nas costas, e aí do nada aparece uma solução mágica, dizendo que em 3 meses você vai passar no concurso público, dizendo que você vai conseguir ler tudo que você nunca leu na vida em uma velocidade 5 vezes maior. Então, junta aí a fome com a vontade de comer. Né? Você chateado, de repente aparece um mago, um mágico, um milagreiro, um curandeiro, que promete para você mundos e fundos. Só que isso, na verdade, só faz você ficar mais enrolado dentro do seu ciclo vicioso, ou dentro do seu círculo vicioso. Então o que eu, professor Rubens Sampaio, quero falar para vocês é o seguinte: não existe uma forma rápida de aprender. Não existe uma forma mais rápida de aprender. Assim como não existe uma forma mais rápida para você acelerar
a sua digestão só com a sua vontade. Tá? Então, não existe também uma forma lenta de aprender. O que existe é o jeito certo de estudar. Existe um jeito certo de estudar. Tá? Mas, infelizmente, também existem muitos jeitos errados de não estudar. Infelizmente, a grande maioria de nós está aqui, ó, nessa faixa vermelha. Nessa faixa vermelha, fazendo o quê? Estudando durante muito tempo do jeito errado. Estudando durante muito tempo do jeito errado. Resultado. Não tem resultado. Você não vai alcançar o seu resultado. Você perdeu tempo. Não foi aprovado. Está cada vez mais frustrado. Até rimou. Tá? Você não vai ter resultado. Você está estudando do jeito errado. Você está ficando atrasado. Tá? E vai ficar cada vez mais frustrado. O jeito de estudar, o jeito errado de estudar, atrasa a sua aprendizagem. Porque você fica patinando, sem sair do lugar, sem resultado e aumentando o seu sentimento de frustração e de decepção consigo mesmo. Já vi gente ficando doente por causa disso. O sujeito fala assim, eu sou burro, eu sou um fracassado, eu não consigo. Não é nada disso, cara. É que você está fazendo do jeito errado. Vamos arrumar, vamos fazer do jeito certo. E aí você vai começar a aprender. Simples assim. Tá? Então, o jeito certo de estudar faz com que a sua aprendizagem ocorra normalmente. Normalmente. Mas mais rapidamente do que do jeito errado. O que significa isso? Que estudar do jeito certo coloca você num ritmo normal. E o ritmo normal é mais rápido do que o jeito errado. É por isso que eu estou dizendo que eu vou ensinar estratégias, táticas e técnicas seguras, comprovadas cientificamente, comprovadas pela experiência, que geram resultados para toda a sua vida. Toda a sua vida. O que você vai aprender nesse curso são coisas simples, certas e seguras, que vão surtir efeito para o resto da sua vida. Então vamos repetir a primeira pergunta lá. Você lembra qual que era a pergunta que o pessoal costuma fazer para mim? Com mais reincidência, com mais repetições? É essa, professor Rubens, fazendo o seu curso eu vou aprender mais rápido? Então, para ser honesto, você vai aprender mais rápido sim. A resposta é positiva. Mas você não vai aprender mais rápido porque eu vou te ensinar um super truque, uma super dica, uma dica extrema, uma dica fantástica, uma dica matadora, super secreta que só eu sei e que vai fazer uma mágica na vida de vocês. Não é nada disso. Não é nada disso. Tá? Mas, se você quer esse super truque, se você quer esse ensinamento supremo e revelado, essa super dica fantástica e matadora, super secreta, lá vai. Lá vai. Minha dica super secreta. Aprenda a estudar do jeito certo. Aprenda a estudar do jeito certo. Aprendendo a estudar do jeito certo, você não irá mais atrasar o seu estudo. Você não vai mais atrasar a sua aprendizagem. Eliminando o que te atrasa, você vai caminhar e aprender mais rápido. É como se você estivesse carregando uma pedra. Eu vou ensinar você a largar a pedra. Tá? E, portanto, dessa forma, fazendo isso, estudando do jeito certo, você terá a impressão de que sua aprendizagem foi acelerada, quando na verdade o seu jeito errado de estudar era o que travava a sua aprendizagem, impedia os seus resultados. Agora, tente se imaginar na seguinte situação. Se você não aprender a estudar do jeito certo, como que vai ser a sua vida? Não é? Você vai ficar nesse círculo vicioso o resto da vida. As tecnologias mudam, o conhecimento fica obsoleto. As tecnologias têm uma obsolescência, né? Um envelhecimento muito rápido. E o conhecimento também envelhece, fica ultrapassado. Veja só a situação dos seus avós e dos seus pais. Eles não conheceram o computador na infância deles. Eu também não conhecia o computador na minha infância. A primeira vez que eu pus a mão no computador foi com 20 anos. Então, seus pais e seus avós descobriram o computador uns 20 anos atrás. A internet, 10 anos atrás. As redes sociais, há menos de 10 anos. E o que virá nos próximos 10 anos?
E depois nos próximos 20 anos? E daí para frente? Não é? Então as mudanças que você vai viver, elas serão muito mais radicais, muito mais profundas do que as revoluções que os seus pais viveram. E você precisa estar preparado para isso. Você precisa aprender a aprender. Você precisa saber como estudar, porque senão, daqui a alguns anos, quem vai estar envelhecido é você, obsoleto é você, porque tudo que você sabe não vai servir para mais nada. Imagina só, quem sabia datilografia não era necessariamente um bom digitador. Tá? Podia até ajudar um pouco, mas uma coisa é você ser um datilógrafo, outra coisa é você ser um digitador. Né? Então, hoje os cursos de datilografia praticamente não existem mais. Então, isso é só um exemplo. Tem 300 milhões de outros exemplos de tecnologias que ficaram ultrapassadas e que agora não servem para mais nada, só servem para ficar expostas no museu. Então, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que parar de estudar carregando pedra. Você tem que parar de estudar carregando pedra. Quem carrega pedra anda devagar. O que eu quero é ajudar você a tirar a pedra das suas costas e ensinar como caminhar reto, como estudar reto, como estudar do jeito certo. E assim você vai poder subir as escadas do conhecimento de forma leve, tranquila, de cabeça para cima, e não com esse peso todo aí nas costas. Para que isso? Pra que isso? Então você vai caminhar mais leve, e com isso você vai subir, vai crescer com mais velocidade. Então imagine-se daqui a 5 anos carregando pedra, estudando do jeito que você estuda. Imagine-se daqui a 5 anos caminhando sem a pedra. Onde você vai estar? Muito mais lá na frente. E não é porque eu te ensinei a correr. Não, é porque eu te ensinei a andar do jeito certo, devagar, caminhando normal. Tá? Então, dessa forma, você vai deixar o seu cérebro azeitado, você vai deixar o seu cérebro lubrificado, funcionando na velocidade dele e aprendendo do jeito que é possível aprender, sem tentar forçar, fazer mais rápido o que não tem como ser mais rápido. Tá? Vamos lá. Pois bem, se você chegou até aqui, até o meu site, você está tentando crescer. Você está tentando aperfeiçoar o seu processo de aprendizagem. Eu sei disso. E saiba que você chegou no lugar certo e na hora certa. Pois eu tenho certeza que eu posso ajudá-lo. Tenho certeza que eu posso ajudá-lo. Como eu disse, meu nome é Rubens, sou o professor Rubens Sampaio. Eu tenho 8 cursos universitários. 8 cursos universitários. Eu passei mais de 20 anos estudando, como estudante, só fazendo curso superior. Loucura, né? Loucura. Olha só, eu fui premiado em primeiro lugar na categoria de textos monográficos no concurso Talentos da Maturidade do antigo Banco Real em 2000. Fui 2 vezes primeiro lugar nos concursos também de monografia promovidos pelo CNPCP, o Conselho de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Tá? Tanto no concurso do Banco Real, fui receber o prêmio lá em São Paulo, na Paulista, um prêmio em dinheiro muito bom. Nos prêmios do CNPCP também, o prêmio foi em dinheiro, foi prêmio em livros também, foi patrocinado por uma editora que entregou muitos livros na forma de prêmio. Então, todos esses prêmios são interessantes porque, na verdade, eu fui obrigado a escrever sobre alguma coisa. Eu fui obrigado a escrever sobre um assunto. No caso do primeiro, eu fui obrigado a escrever sobre... eu quis participar. Né? Então, eu tive que escrever sobre o tema do envelhecimento. Eu escrevi sobre o tema do envelhecimento e do conhecimento, algo até próximo do que a gente está tratando aqui. Né? Estudei esse assunto, pesquisei, escrevi, participei e ganhei. Nos outros 2 casos, né, o primeiro prêmio do CNPCP foi sobre crime em internet, também no tempo em que a internet estava começando a existir. Fui lá, estudei, pesquisei, escrevi e ganhei. Depois, no segundo prêmio do CNPCP, o tema era direitos humanos e saúde mental no sistema penitenciário, alguma coisa assim. Estudei o assunto, pesquisei, fui lá, escrevi, enviei meu texto e ganhei. Então, sabendo estudar, sabendo como estudar, você consegue ter resultados. Depois também tive um 3º lugar no concurso de monografias
promovido pelo TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nesse concurso, o tema, se não me engano, era crime organizado. Também peguei terceiro lugar. Todos esses prêmios nacionais. Depois, fui o primeiro colocado no processo seletivo para o meu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais. Tive notas máximas na apresentação da minha dissertação de mestrado, em defesa da minha tese de doutoramento, e ambas foram publicadas, tanto a dissertação quanto a tese de doutorado foram publicadas. Então, como já disse, sou formado em filosofia, tenho a graduação, o mestrado e o doutorado em filosofia, sou advogado, tenho a graduação em Direito, sou bacharel em Direito, tenho 2 especializações em Direito e tenho, logicamente, a OAB. Tá? Então eu estudo desde que me entendo por gente, desde o dia que minha mãe me colocou no educandário Tales de Mileto, lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E desde o dia que eu entrei na escola eu nunca mais saí. Né? Então também tive um primeiro lugar no concurso para o Ministério da Integração Nacional em Brasília. Foi um concurso público. Né? E aí eu trabalhei como advogado do Departamento de Gestão de Fundos de Investimento do Ministério da Integração Nacional. Depois tive um 5º lugar no concurso para analista do INSS, outro 5º lugar no concurso para técnico da Justiça Federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Então, a coisa que eu sei fazer é estudar. Tá? Por isso, eu idealizei o site comoestudar.com.br. Então, repetindo, se tem uma coisa que eu sei fazer é estudar. E é isso que eu quero ensiná-lo. Quero ensinar você a estudar. Tá? O meu e-book já teve mais de 60 mil downloads gratuitos. Isso no site no qual ele está depositado. Sei que o e-book já correu, ele já é compartilhado entre outras pessoas. Ele também já está presente em outros sites de compartilhamento. E isso certamente me dá a ideia de que talvez o e-book já tenha sido repetido e baixado talvez mais de 100 mil vezes. Também criei o Dash. E agora eu quero que você preste muita atenção, porque o Dash vai ajudar você muito. O Dash significa diagnóstico e avaliação dos seus hábitos de estudo. Diagnóstico e avaliação dos seus hábitos de estudo. Então o Dash é uma avaliação profunda, exaustiva, penetrante, uma palavra que eu gosto, percussiente. Tá? Então, o Dash é essa avaliação percussiente, profunda, penetrante dos seus hábitos de estudo. Se você for lá no site Como Estudar e fizer o Dash, você vai encontrar 96 questões. Estou apresentando para você 96 questões. E você vai responder essas 96 questões. Tá? Mais de 4.500 estudantes já fizeram essa avaliação profunda dos seus hábitos de estudo. E aí o que acontece? Assim que você faz o Dash, assim que você responde essas 96 questões, você envia e automaticamente você vai receber um relatório com todas as suas respostas comentadas. Todas as suas respostas comentadas. Então essas 96 questões estão divididas em grupos de 8. Então há 12 grupos de 12 temas. Cada tema, cada grupo temático com 8 questões. Então, o primeiro grupo, motivação. Motivação pela aprendizagem, motivação pelo estudo. Então, com essas 8 questões, você vai fazer uma certa pontuação. Você vai receber um comentário para cada questão respondida. Então, você vai receber 8 comentários. Só que para cada questão, você tem 5 possibilidades de resposta. Então, eu tenho um comentário para cada resposta que você der. Então, o comentário que você recebe é praticamente um comentário personalizado. O relatório que você recebe é um relatório combinado de 5 respostas possíveis para 96 questões. Tá? Então, a combinação do relatório que você vai receber é uma combinação personalíssima. Ninguém vai receber um comentário idêntico ao seu. Ninguém vai receber um relatório idêntico ao seu. Tá? E depois, para cada grupo desse que você respondeu, cada um desses 12 grupos, você tem 4 faixas de pontuação. Então você tem mais 48
comentários possíveis para cada um desses grupos. Ou seja, se você ficou na faixa superior do grupo A, do grupo temático A, você vai receber um comentário. Se ficou na última faixa, vai ser um outro comentário. E depois você tem finalmente um comentário global da sua pontuação global também dentro de 4 faixas. Pois bem, mais de 4.500 estudantes fizeram essa avaliação profunda dos seus hábitos de estudo. E o que você vai receber hoje, quando você fizer o seu DASH, vai ser um comentário enriquecido pela minha análise desses 4.500 questionários. O primeiro sujeito que fez o DASH, ele fez o DASH e recebeu aqueles meus primeiros comentários, elaborados alguns anos atrás. Agora você que vai fazer o DASH hoje, você vai receber comentários, todos eles reelaborados, porque agora eu tenho uma análise feita desses 4.500 estudantes. Então agora você vai receber um comentário enriquecido, muito mais poderoso, muito mais penetrante, muito mais analítico. E dessa forma, o meu objetivo é fazer com que o DASH te ajude a aperfeiçoar uma forma autônoma e independente de estudar, para que você consiga alcançar suas metas intelectuais e profissionais. Ou seja, você vai receber tantas orientações dentro do DASH, e orientações que servem só para você, especificamente para você. Tá? Todas essas orientações vão poder orientá-lo, vão poder direcioná-lo, né, numa meta que é aperfeiçoar o seu jeito de estudar. Então tá lá, o próprio estudante vai até o site www.comestudar.com.br e responde 96 questões. Após o envio das respostas, o estudante recebe imediatamente um relatório com as 96 questões comentadas uma a uma, de acordo com as respostas dadas pelo estudante. Esse relatório é uma análise penetrante e profunda dos hábitos de estudo de quem respondeu o DASH. Você pode fazer o DASH por apenas R$ 120. Com a análise desses 4.500 questionários, eu consegui enxergar com mais profundidade os problemas dos estudantes brasileiros. E a partir dessa análise eu criei mais conteúdo e disponibilizei no meu site www.comestudar.com.br algumas aulas gratuitas e outras aulas pagas, cujo valor é praticamente simbólico. Além do e-book gratuito, eu disponibilizei mais de 2 horas de aulas gratuitas nas quais eu trato do buraco negro da aprendizagem, que é a famosa curva do esquecimento de Ebbinghaus, e trato de oferecer algumas instruções sobre como atacar essa curva do esquecimento. Também disponibilizei uma aula com conteúdo que vai servir para toda a sua vida e não só para orientar os seus estudos. Isso aqui é muito importante. Uma das descobertas que eu fiz analisando os DASHs é que uma grande parte da população dos nossos estudantes não sabe como gerenciar o seu tempo de estudo. Fica completamente perdida ao tentar organizar o seu tempo de estudo. Então essa aula, que é uma aula muito importante em função do perfil dos estudantes que fizeram o DASH, eu fiz questão de colocá-la disponível no site e colocá-la gratuitamente. Essa aula aborda o problema do gerenciamento do tempo de estudo a partir da matriz de Eisenhower. Essa matriz vai ajudá-lo a fazer a distinção entre tarefa, compromisso, entre coisas importantes e coisas urgentes. Quando eu aprendi isso, muitos anos atrás, isso transformou a minha vida. Eu aprendi isso lendo um livro de organização do tempo. Isso transformou a minha vida, porque isso me ensinou a como tratar os meus compromissos, a como tratar as minhas tarefas, como distinguir uma coisa da outra e como priorizar o que é mais importante, depois o que é mais urgente, né, e como eliminar da minha vida aquilo que não é nem importante e nem urgente. Isso está tudo lá muito bem explicadinho na aula sobre o gerenciamento do tempo de estudo e é uma aula gratuita. Faça isso. Se você fizer só essa aula, tá, ainda que ela seja gratuita, ainda que eu não receba valor nenhum por ela, eu tenho certeza que ela vai poder mexer com a sua vida, que ela pode mexer com a sua vida, que ela pode ajudar você. Tá? E só de saber que eu já pude ajudar alguém com essa aula, eu já me sinto realizado. Então, como eu disse, essa aula pode servir para você organizar
toda a sua vida, e não só apenas a dimensão dos estudos. Esse conhecimento, eu utilizo ele em todos os instantes da minha vida. Após analisar esses 4.500 dashes, eu percebi que um dos maiores problemas do estudante brasileiro é a sua incapacidade para gerenciar o seu tempo de estudo. Por isso, a minha aula sobre o gerenciamento do tempo de estudo está disponível gratuitamente no site. Além disso, tenho distribuído meu conteúdo gratuitamente no Twitter, no Google Google+, e no Facebook. Aí você tem os meus endereços aí nesses sites. Tá? E aí faltou também indicar que alguns vídeos gratuitos também estarão no YouTube. Pois bem, além de todo o conteúdo gratuito distribuído nas redes sociais e disponível no site mediante o seu cadastro, você ainda poderá adquirir por apenas R$ 7,00 mais 2 aulas. A primeira aula vai ensiná-lo a estabelecer metas inteligentes, as chamadas metas SMART, que são metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e temporizadas. Então, SMART significa inteligente em inglês. Tá? E S é de specific, no caso nosso ficou específico, específicas, com E na frente, mensuráveis, e aí já dá certinho, né? A comparação das letras, das siglas com as palavras, mensuráveis, alcançáveis, realistas e temporizadas. Temporizadas é calendarizadas, é com data limite. Tá? Então as nossas metas elas têm que ser claras e específicas, elas devem ser medidas, elas têm que ser atingíveis, alcançáveis, elas têm que ser realistas, relevantes para a sua vida e elas têm que ter uma data para ser terminada, uma data para ser alcançada. Ainda nesse pacote dos R$ 7,00, né, eu apresento uma segunda aula na qual eu ensino como aplicar a teoria das metas SMART ao seu estudo. Então, a teoria das metas SMART é utilizada nas grandes empresas, pelos grandes executivos, para definir onde elas querem chegar. E a gente está aplicando essa grande teoria nas nossas estratégias de aprendizagem. E é isso que eu estou ensinando para você nesse conjunto de 2 aulas. Então aqui você já tem o e-book de graça, já tem aquela aula de memória e revisão, o buraco negro da aprendizagem e o gerenciamento do tempo de estudo, tudo isso gratuitamente. E agora por mais R$ 7,00 você tem a aula sobre as metas inteligentes. Além de todo o conteúdo gratuito distribuído nas redes sociais e disponível no site mediante o seu cadastro e da nossa aula promocional de R$ 7,00, eu também ofereço no site Como Estudar e por apenas R$ 27,00 as 2 aulas anteriores e mais 2 aulas importantíssimas e fundamentais para incrementar a sua vida de estudante. A terceira aula tem como objetivo ajudar você a se conhecer como estudante e ajudá-lo a identificar qual é o seu perfil de estudante. Tem estudantes que são auditivos, táteis ou sinestésicos, visuais. Isso é uma avaliação a partir do sentido. Há outros estudantes que são orientados internamente ou externamente. Há outros estudantes chamados convergentes, divergentes, assimilativos, acomodativos. Há outros estudantes que aprendem em situações formais ou em situações informais. Então, ali eu ajudo você a identificar qual é o seu perfil. Isso é muito importante, isso faz parte daquela ideia do conhece-te a ti mesmo, que atravessa a minha elaboração do Dash. Eu quero que você se conheça para que você consiga estudar melhor. Então, conhece-te a ti mesmo, como dizia Sócrates. Então, você sabendo que você é mais auditivo, você vai prestar mais atenção numa aula, né? Ouvir mais do que o professor fala. Se você é mais visual, você vai precisar desenhar, vai precisar anotar, vai precisar escrever, enfim, eu aprofundo isso tudo. E a quarta aula, nesse pacote de R$ 25,00, a quarta aula está dividida em 3 blocos, dividida em 3 blocos. Aqui você vai descobrir o que é o ciclo de estudos, você vai aprender como montar um horário de estudos e vai aprender a fazer revisões. Tá? Na aula sobre ciclos de estudo, você será apresentado a combinação da teoria dos efeitos da posição na série, a Serial Position Effects, de Murdoch, Glanzer e Kunitz, e a Pomodoro Technique, a técnica do tomate, a técnica do pomodoro. Tais ferramentas se tornarão o seu estudo uma atividade poderosa e transformadora. Eu vou ajudá-los com todas essas ferramentas. Então aqui você já tem o Dash, você tem o e-book,
O Dash é pago, custa R$120. O e-book é gratuito, aula de memória e revisão é gratuita, aula de gerenciamento do estudo, do tempo de estudo é gratuita. Tá bem? As aulas Smart, as 2 aulas Smart, você paga R$7 apenas. E pelas aulas que tratam do seu tempo de estudo, da sua técnica, da sua revisão, do seu ciclo e do seu horário de estudo, tá? Por essa aula você vai pagar R$27. Então, você tem aqui um instrumental extremamente poderoso para conseguir aperfeiçoar a sua forma de estudar. Finalmente, oferecemos o curso Como Estudar Estratégias, Táticas e Técnicas Avançadas de Estudo e Aprendizagem. Só que esse curso ele não está disponível agora. Para fazer esse curso, você vai precisar reservar a sua vaga. Tá? Para esse curso estamos apenas recolhendo as inscrições, pois as vagas serão limitadas e os alunos serão selecionados. Então, lá no site, você vai lá, encontra a telinha de reserva, tá? E faça a sua reserva no site Como Estudar. Então, a primeira orientação e a mais importante que eu tenho, tá, para te ajudar é essa. Conhece-te a ti mesmo. Faça o seu DASH. Já falei bastante do DASH. O DASH é o diagnóstico e avaliação dos seus hábitos de estudo. Você pode fazê-lo lá no site Como Estudar. Esse DASH é uma avaliação profunda, penetrante, exaustiva, percussiente dos seus hábitos de estudo. Conhece-te a ti mesmo. A partir daí, você pode transformar a sua vida. Como eu já disse, eu tenho 4.500 diagnósticos respondidos e quero que o seu esteja lá junto com todos esses outros. É um questionário online que avalia a sua forma de estudar. Você vai responder essas 96 questões com 5 alternativas, o que resulta em 480 respostas possíveis. Você vai gastar entre 20 e 40 minutos para responder esse questionário eletrônico. Após encerrar o questionário, você recebe no seu e-mail um relatório com todas as suas respostas comentadas, uma a uma. Uma a uma. E aqui estão os 12 grupos temáticos, é isso que eu queria falar agora. Tá? Os 12 grupos temáticos. Então vamos lá. Motivação pela aprendizagem, pelo estudo. Você vai ter 8 questões. Dentro das 8 questões, você vai ter 5 alternativas de respostas possíveis. E a partir das 5 alternativas possíveis, eu forneço para você 5 comentários diferentes. Então, você tem aí 12 questões, 12 vezes 5. Então você tem 8 questões dentro desse grupo. 8 questões dentro desse grupo e 5 alternativas de resposta. Então você vai ter 40 respostas possíveis. Eu tenho um comentário para cada uma dessas 40 respostas possíveis. Essas 40 respostas vezes 12 vão dar 480 comentários diferentes. Então, olha lá. Motivação pela aprendizagem e pelo estudo. Organização do tempo de estudo. Tá? E depois, pulo para o 11. Planejamento do estudo. Essas são as estratégias de estudo. Tá? As amarelinhas. Depois, em azul, aproveitamento da aula. Aproveitamento e otimização da leitura. Estudo individual em casa e tipos de leitura. Essas são as táticas de estudo. Depois o rosa. Uso de tecnologias. Preparação das avaliações, anotações da matéria e leituras, estudo em grupo. Essas são as técnicas. Finalmente você tem o item 5, que apresenta os resultados do seu processo de aprendizagem. Então você está sendo avaliado de uma forma global, tá? Em 360 graus. Alcançamos aqui quase todas as dimensões possíveis do seu estudo. Então aqui estou falando dos níveis de avaliação. É o que eu já falei e não vou repetir de novo. Tá? O primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível. Primeiro nível, cada questão. Segundo nível, os grupos. Terceiro nível, o resultado global do seu DASH. Você vai fazer o DASH e vai receber isso imediatamente. Você vai ter muito trabalho depois, para quê? Para ler todas as orientações recebidas. Então, alguns resultados que nós já detectamos, que eu já detectei e que vou apresentar para você aqui agora.
A nota média do DASH foi 60%. O que significa isso? Que a usabilidade das estratégias, táticas e técnicas de aprendizagem está em 60%. Então, se eu tivesse que dar nota para o jeito de estudar do brasileiro, a nota que ele receberia é 6. O que é muito pouco. Tá? Então, o jeito de estudar, as estratégias, táticas e técnicas de aprendizagem e de organização do estudo do estudante brasileiro, tá? Tem nota 6, 60%. Então tem muita coisa para crescer. O que significa esse 60%? Isso daí é a média. Então tem gente acima da média e tem gente abaixo da média também. Tá? Então tem resultados que são lastimáveis. Tenho resultados excelentes. Aí eu tenho apenas a média. E você? Será que você está onde? Será que você sabe estudar? Será que você as suas técnicas são nota 6 ou são nota 8, 9 ou 10? Agora vem o mais importante que eu descobri com o DASH. Uma das coisas mais importantes do ponto de vista geral. A descoberta mais fantástica dessa pesquisa foi a seguinte. Ao avaliarem a percepção de qual o resultado da sua aprendizagem, os próprios estudantes disseram que o seu aproveitamento está na faixa dos 58%. Então, quando os estudantes dizem quanto eles aproveitam da sua aprendizagem, ou seja, qual é o resultado da sua aprendizagem, eles dizem que o resultado está na faixa dos 58%. E, ao mesmo tempo, o resultado geral do DASH foi de 60%. Então, o resultado foi muito coerente. A conclusão validada, isso aqui pode parecer complicado, mas isso aqui é importante eu falar para vocês, porque isso aqui me permite mostrar para vocês que o DASH é um instrumento seguro de avaliação. Tá? A conclusão validada é que a medida da sua qualidade de estudo está diretamente ligada com o seu resultado nos seus estudos, com a sua aprendizagem. Ou seja, se o seu jeito de estudar é nota 5, a sua nota na prova é nota 5. Se o seu jeito de estudar é nota 10, o seu resultado na aprendizagem é nota 10. Então, com uma amostra, com um grupo de alunos tão grande, eu consegui validar esse resultado e perceber que existe uma relação direta entre o jeito de estudar e o resultado. Ou seja, o cara que não sabe estudar não tem resultado. O cara que não sabe estudar não aprende. Não existe isso do cara estudar errado e aprender certo. Não existe isso. Estudou errado, aprende errado. Estudou certo, aprende certo. Então, está aqui. O resultado do DASH indica que o jeito de estudar deve ser avaliado em 60%, nota média. Tá? E a autopercepção dos próprios estudantes é de que o resultado deles é de 58%. Então, se for considerar margem de erro, aquela coisa toda, eu tenho dois resultados praticamente idênticos. Tá? E como se trata de um resultado médio, é o que eu disse, eu tenho gente com notas superiores. Então, eu tenho aí certamente alunos cujo resultado no DASH foi 70, 80. E muito provavelmente, quase certamente, os seus resultados nas provas também são 70, 80. Alinhado com a sua forma de estudar. De qualquer forma, o que eu quero é fazer isso aqui. Eu quero arrancar você dos 60%, se você estiver na média ou abaixo da média, e levar você para o mais alto possível. É esse que é o meu objetivo. Ajudar você a sair desse resultado aqui, ou talvez até de um resultado inferior, e levar você diretamente para cima. Tá? Aqui eu tenho alguns resultados. Essa parte eu sei que é chata, mas essa parte ela é importante porque aqui eu posso provar que eu posso te ajudar. Eu posso provar que eu posso te ajudar por quê? Porque eu sei qual que é o seu problema. Tá? Aqui está algo grave. Na hora de estudar, na hora de sentar o bumbum na cadeira para estudar, tá? O jeito de estudar está avaliado em 55%. Ou seja, nós estudamos muito mal. Em geral, você estuda muito mal. É isso aqui que a gente vai ter que subir. Tá? As estratégias e as táticas, as estratégias estão em 61%. Não é grande coisa. As táticas estão em 65%.
também não é grande coisa. Tá? Mas o pior é que as técnicas, que é a hora que você senta para estudar, a hora que você está lá com o livro na mão, com um caderno na mão, nessa hora você faz a coisa errada. Pode ser até que alguns consigam organizar melhor o estudo, organizar melhor o seu ambiente de estudo, estar com o seu corpo, com a sua saúde adequada, mas na hora de estudar você faz errado. E aí, o seu resultado é esse aqui, ó, 58%, resultado médio, tá? Que bate com o resultado geral de 60%. Pois bem, eu tenho algo um pouco mais específico. Olha só. O aproveitamento da aula está em 65%. Vejam, que não é que 65% dos alunos aproveitam a aula. Não é isso. Tá? É que o aproveitamento da aula, tá, está nessa faixa. Ou seja, 35% da aula é perdido. Tá bem? O aproveitamento da leitura, 57,5%. O estudo individual em casa, aí, aqui está um pouco melhor, esse aqui é um dos melhores resultados, 70%. Tá? E os tipos de leitura, 55%. Os resultados com a leitura foram muito baixos, muito baixos. Depois, organização do tempo de estudo, tá vendo aqui, ó? Baixo, 57,5%. Planejamento do estudo, baixo também, baixo. Então olha só que complicado. O sujeito está até motivado, 75%, mas planeja errado. E aí não funciona. Não é? Depois, as técnicas. Aqui foi o mais complicado. Ninguém estuda em grupo. Ninguém não, perdão. Mas metade só estuda em grupo. O aproveitamento do estudo em grupo é pela metade. Né? A anotação da matéria e da leitura, 70%. 55,5% de preparação, da preparação das avaliações de forma adequada. Tá bem? Finalmente, 65% no uso de tecnologias. Então, aqui no uso das técnicas, o uso das técnicas não é bom. Esse número de 55% me diz que os nossos estudantes não estudam do jeito certo. E é isso que a gente vai corrigir. É isso que a gente vai corrigir. Aqui é só uma outra forma de apresentar a mesma situação. Tá? O nosso curso tem essa ordem: estratégias, táticas e técnicas. Estratégia é o mais amplo, tática menos amplo, técnica é a hora que você está estudando. E o resultado com 60%. Então, os nossos resultados estão mais ou menos coerentes, estão mais ou menos alinhados. Nós percebemos também o seguinte: fizemos uma comparação entre instituições públicas e privadas. Olha só o que deu. As escolas privadas e as universidades públicas têm um resultado um pouquinho melhor do que as escolas públicas e universidades privadas. Tá? Aqui, escolas privadas e universidades públicas. Os alunos das escolas privadas e universidades públicas estudam um pouquinho melhor do que os alunos das escolas públicas e das universidades privadas. Mas a diferença foi pouca, não foi muita. Mas, de qualquer forma, é significativa. Então, esse sou eu, professor Rubens Godoy Sampaio. Tá? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pela confiança de você ter vindo até o meu site, procurado a minha ajuda, e eu, com a credibilidade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, tá? E com a confiança que você já trouxe para mim, com o conhecimento que eu possuo, tá? E com o respeito que eu tenho por você, eu prometo que eu posso ajudá-lo. Prometo que eu posso ajudá-lo. Então, a minha promessa honesta para vocês é a seguinte: eu vou ensiná-los a estudar do jeito certo. Vou ensinar procedimentos que funcionam e que farão você parar de desperdiçar o seu tempo e terão como resultado uma aprendizagem mais efetiva. Tá? Pois bem, aqui estamos chegando ao fim, com quase 1 hora de aula já, e você pode baixar o e-book lá no site. Tá bom? O e-book está disponível lá para você, você pode baixar lá. Você pode assistir a aula gratuita também, a aula gratuita sobre memória e revisão, ela segue mais ou menos esse mesmo modelo. Eu vou aparecer algumas vezes, tá? Porque eu dou preferência a esse modelo de aprendizagem no qual você tem a voz, você ouve a minha voz, você entende o meu raciocínio,
tá bem? E a imagem. São duas forças poderosas para ajudá-lo a você estudar. Tá bem? Eu aparecendo, isso pode tirar um pouco da sua atenção. Então, eu prefiro trabalhar com essas imagens bonitas, com essas imagens cuidadas que eu tenho colocado nas minhas apresentações, porque eu sei que ela vai ser mais efetiva para ajudar você a memorizar o que você tem que memorizar nas minhas aulas, nas minhas apresentações. A segunda aula gratuita, como eu já disse, é a aula sobre o gerenciamento do tempo de estudo. Aqui você tem um quadrinho verde, que aqui é o quadro daquilo que é importante e urgente. Depois o quadro azul daquilo que é importante, mas não urgente, que, como eu vou falar, é aqui que você tem que morar, na casa azul do que é importante e não urgente. Você tem que enfiar o seu estudo aqui dentro e ficar aqui dentro, e não ficar vindo para o lado urgente na véspera da prova. Depois você tem o que é não urgente, não importante, e isso você deve eliminar da sua vida. E finalmente aquilo que é importante e não urgente. Tá bem? Perdão, aqui eu errei. Aqui é urgente e não importante. Urgente e não importante. Tá? Finalmente, as metas SMART, ou SMART metas, as metas aplicadas ao estudo. Então aqui você tem duas aulas, pus dois livrinhos aqui para lembrar que são duas aulas, SMART metas e SMART metas aplicadas ao estudo. As metas inteligentes que você vai comprar no site por apenas R$7. Depois a aula do perfil do estudante. Aqui você vai por R$27. Você tem a aula do perfil do estudante e a aula do tripé dos estudos, que é a aula seguinte. Então por R$27 você tem essa aula aqui e a aula seguinte. Tá? Perdão, deixa eu corrigir. Por R$27 você tem as duas aulas anteriores da SMART Metas, tá? A aula anterior do perfil dos estudantes e esta aula do tripé dos estudos, onde você vai aprender a manipular o seu calendário de estudos, os seus ciclos de estudos e as suas revisões de estudo. Pois bem, então, finalmente você vai ter o curso Como Estudar, que não está disponível ainda, porque está sendo totalmente reformulado, totalmente rediagramado, e ele terá vagas limitadas. Então o que eu quero é que você faça a reserva da sua vaga lá no site do curso, lá no site www.comoestudar.com.br. Muito bem, aqui encerramos essa minha apresentação e também uma parte da aula do curso Como Estudar. Espero que você tenha gostado e também espero que essa aula tenha ajudado você a melhorar um pouco a sua forma de estudar. Antes de fazer qualquer outra coisa, após encerrar essa aula, quero que você faça uma revisão rápida, colocando no papel aquilo que talvez possa ajudar de tudo isso que eu disse para vocês. Tá bem? Você pode nos encontrar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. No Instagram, estou começando no Instagram ainda, no Google+, e no YouTube. Tá? No Twitter, você tem aí os meus endereços. Depois, no Facebook, meu perfil, o grupo, a página Como Estudar, do setor de educação, e a página do Dash. No Instagram, Como Estudar. E no Google+, você tem o Como Estudar e Técnicas de Estudo. E, finalmente, no YouTube, você tem o canal do professor Rubens Sampaio. Lá você também vai encontrar algum conteúdo disponível para você aprofundar o seu estudo e a sua aprendizagem. Muito obrigado.